A paz do Senhor Jesus, amado, amada irmã. Quero compartilhar para a nossa meditação de hoje uma palavra que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, que diz assim: Pedro estava guardado no cárcere. Havia incessante oração por parte da igreja em favor dele. Oração, meu irmão, minha irmã, é o elo que nos liga da terra ao céu e liga o céu à terra. E quando eu falo sobre oração, não estou mencionando aquela oração esporádica, aquela oração que é feita nos momentos de aperto, de sofrimento, de situações que não temos nenhuma outra forma, oramos ali e nos esquecemos de orar. A palavra que diz que havia incessante oração. O servo de Deus estava no cárcere, guardado, havia uma guarda de soldados que estava ali, além de mantê-lo no cárcere, montava guarda. Ele estava guardado, impossibilitado, neutralizado dentro de um cárcere. Mas diz que havia incessante oração por parte da igreja. Não é essa oração que a gente faz, uma reza evangélica, uma palavra lançada ao ar, mas oração incessante, perseverante, contínua, essa oração que está sempre diante de Deus. Oração, meu irmão, minha irmã, é o elo que nos une da terra ao céu, nos une ao coração de Deus, nos une ao trono de Deus e traz o trono de Deus também à terra, que leva Deus a produzir uma intervenção na nossa necessidade, porque nós oramos sem cessar, incessantemente. E a oração, ela nos coloca em contato com Deus. Ela é a ponte, meu irmão, minha irmã, que liga qualquer distância e nos carrega por sobre qualquer abismo de perigo pelo qual estejamos passando. Essa oração que foi produzida ali na igreja em dias dos apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, foi uma oração num momento de extrema necessidade que a igreja estava atravessando. Pedro estava na prisão, os judeus estavam triunfantes porque havia lançado um servo de Deus proeminente na prisão. Herodes estava ali se julgando supremo, como nos nossos dias. A igreja deveria estar ali se sentindo encurralada, atrofiada. Hoje não é diferente daquela época. Nós vemos os poderosos, magistrados, governantes também, fazendo com que a igreja, os líderes da igreja, estejam também em situações de angústia, de aflição, e a oração da igreja em nossos dias, como naqueles dias, precisa ser incessante também. Herodes se sentia ali o Todo-Poderoso, a arena que bebia o sangue dos mártires, estava esperando o dia raiar
para levar mais um dos seus líderes para a morte. O sangue dos apóstolos que estava sendo derramado, tudo naquele momento estava contra a igreja, mas a diferença entre toda a perseguição que nós suportamos e a vitória iminente e certa é a oração incessante. Mas, diz a palavra, havia oração incessante a Deus, não era a um ídolo qualquer, não era a uma entidade qualquer. A oração incessante chegava ao trono de Deus e entrava no coração do Deus da igreja, porque era uma oração em favor de um líder, Pedro, que estava preso, mas era sim feita pela igreja e em favor da igreja. E qual foi o resultado disso aí, meus irmãos? Qual é o resultado da oração incessante? Prisão aberta, o apóstolo colocado em liberdade, os judeus que ali conspiravam ódio e respiravam sentimentos de vingança confundidos, o rei Herodes, ímpio, comido de bichos, um espetáculo em substituição ao da arena, que iria ali vitimar os líderes da igreja. Ele então é mudado. Embora as ocultas, a palavra de Deus se propagava com maior vitória e era usada com autoridade, com fé, e não somente trouxe esta vitória, esse poder, mas esta oração, ela não somente ela clama pela solução de uma necessidade, mas ela reclama aquilo que é seu diante de Deus. Deus nos batize com essa santa e ousada disposição de estarmos diante dele, fazendo incessantes orações, seja pelos nossos filhos, seja pela nossa família, seja pela nossa igreja, seja pelos líderes da igreja que estão em proeminência, seja pela nossa nação. Deus, ele, na realidade, ele quer nos estimular, nos motivar, nos colocar a buscá-lo para que a prova da sua grandeza seja manifesta em nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação. Sim, meus irmãos, é através da oração incessante que as coisas acontecem. Quando nós estivermos orando, nós precisamos ter esse cuidado, acima de tudo, de não limitar o poder de Deus a algumas coisas que especulamos na nossa fraqueza de fé, devido à nossa incredulidade, e por imaginar que nós já sabemos o que é que Deus vai fazer. Quando nós oramos, somos tentados a delinear como Deus vai agir. Meus irmãos, quando nós fizermos incessante oração, nós precisamos esperar coisas inesperadas, inusitadas, porque Deus, ele diz na sua palavra que ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos, cremos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Toda vez que estivermos intercedendo, vamos interceder por nós mesmos, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Nós devemos, meus irmãos, aquietar a nossa alma diante de Deus, para sabermos que Ele é Deus, dar a Ele toda a liberdade para Ele agir conforme a sua soberana vontade e o querer perfeito dos seus propósitos em nossa vida. Nós devemos saber no nosso coração, descansando em Deus, descansando nele, que Ele fará muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós estamos clamando. Nós devemos adorá-lo no poder da sua glória, enquanto nós estivermos orando. Devemos pensar no que Ele pode fazer e no que Ele quer fazer, em como Ele tem prazer, meus irmãos, de ouvir de Cristo Jesus, que é aquele que intercede por nós e pela igreja diante da sua glória. O Pai tem prazer em ouvir o Filho interceder por mim, interceder por você. E nós devemos pensar na posição que nós alcançamos em Cristo Jesus. Assim, devemos esperar grandes coisas. As nossas orações, elas são as oportunidades de Deus fazer os seus poderosos feitos e portentosas intervenções na vida de cada um de nós, na vida da igreja. Nós estamos tristes, você está triste? A oração pode tornar suave a aflição pela qual estivermos passando neste momento e fazer desta aflição, dessa dor, dessa angústia, um meio de fortalecimento para a nossa vida, para a nossa fé. Estamos nós passando por momentos de alegria, a oração pode ainda acrescentar mais a nossa alegria, coisas que vêm do céu, meus irmãos. Estamos nós atravessando extremos perigos, acossados pelo inimigo das nossas almas, lutas internas, lutas externas. A oração incessante pode fazer com que a mão de Deus venha em nosso favor e Ele envie um anjo, como enviou ali, meus irmãos, naquela prisão, e o toque desse anjo, como foi ali com Pedro, ele venha reduzir aquela pedra que moe o trigo em pó, como aquele trigo que foi ali triturado. E o olhar desse anjo, meu irmão, um único anjo, pode fulminar um exército. A oração incessante fará isto por mim, fará isto por você, fará isto pela nossa família, fará isto pela igreja. E aqui eu encerro a minha palavra, esta meditação, e respondo diante de todos esses questionamentos. O que é que Deus pode fazer, meus irmãos, em meio às agruras, lutas, adversidades, dor que estamos enfrentando, batalhas que estamos travando? Deus pode fazer tudo, meu irmão, porque todo o poder está em suas mãos, no céu e na terra. Pede o que você quer, no nome do Senhor Jesus, que Ele te dará. Agrada-te do Senhor
Obedeça a palavra do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conduza nas suas travessias em direção à glória do Pai. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amém.